Pessoal, então qual que é o primeiro hábito de um supervisor de sucesso? Então, preste bem atenção, qual que é o primeiro hábito? Então, papel e caneta na mão para que você possa anotar e verificar o quanto você reproduz isso, o quanto você faz ou não faz isso no seu dia a dia. Então, o primeiro hábito de um supervisor de sucesso, eficaz, é que eles priorizam conhecer muito bem a sua equipe. Pessoal, conhecer a equipe é fundamental. Então vamos colocar algumas componentes desse primeiro hábito. Sua primeira atividade do dia é cumprimentar as pessoas. Então antes dele fazer qualquer coisa quando ele chega na área, ele dá um giro na área e vai cumprimentar as pessoas, até mesmo antes de ficar lendo o e-mail, ficar lendo muitas vezes lá o relatório de ocorrência ou o livro de ocorrência do turno anterior, como era na minha época, onde às vezes as pessoas, os líderes, colocavam aí as ocorrências do turno anterior, ou mesmo o supervisor de outro turno. Então, antes mesmo dele tomar conhecimento de quão bom ou ruim está a área dele, ele precisa olhar como é que está o ambiente de trabalho. Então, ele precisa andar na área e olhar face a face as pessoas e cumprimentar as pessoas. Então esse é um primeiro ponto importante que esse hábito tem como componente. Percebe como as pessoas estão pelo semblante diário. Então, a partir do momento que ele vai cumprimentando as pessoas, que ele vai falando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, ele vai olhando o semblante, ele vai percebendo como aquela pessoa se comporta no seu dia a dia, qual é o padrão de comportamento, se ela responde, se ela dá simplesmente um olhar, como é que é o semblante, que é o padrão daquela pessoa de ser. Então, a partir do momento que você vai fazendo esse cumprimento diário, você vai conhecendo qual que é aí a variabilidade comportamental de cada um no seu dia a dia. E aí ele pode perceber se de repente uma pessoa tem um padrão de responder com uma fisionomia, um sorriso, um gesto ou uma palavra, e naquele dia ele está diferente, então ele pode perceber alguma dificuldade que essa pessoa está passando. E aí ele precisa, depois de um tempo, chamar aquela pessoa para entender se ela está passando por algum problema. Então está aí a segunda componente desse primeiro hábito. A terceira componente desse hábito é conhecer o perfil psicológico dos membros da sua equipe. Então, como que todas as pessoas elas são diferentes, todas as pessoas têm habilidades diferentes e é bom que tenha para que sejam complementares. Então tem aquela pessoa que ela é mais emocional, que ela é mais intuitiva, que ela lida com mais criatividade. Então ela é uma pessoa que tem os sentimentos um pouco mais aflorados. Tem aquele grupo de pessoas que é mais de ciência exata, é mais lógica, mais racional, tem facilidade com números, né? Analisa e soluciona problemas. Então, em função da habilidade que cada uma dessas pessoas tem, agindo mais do lado esquerdo, que é a parte mais racional ou lógica do cérebro, ou a parte direita, que é mais emocional e intuitiva, ele vai conhecendo quais são as peças do seu tabuleiro, como se fosse um jogo de xadrez. No jogo de xadrez, cada peça tem a sua habilidade. Não é igual ao jogo de dama, que todas as peças têm a mesma função. Então, jogar com o conhecimento da equipe é saber como uma partida de xadrez acontece, na qual você sabe realmente qual é a habilidade que cada peça se compõe no seu jogo. Então, está aí a terceira componente. A quarta é empático ao comportamento da sua equipe. Então, o que é empático, pessoal? É se colocar no lugar do outro. É fazer um esforço para enxergar a situação do ponto de vista do outro. Então, muitas vezes, quando a gente está se comunicando com a equipe e passando alguma instrução, algum projeto, alguma mudança, então a gente tem que ficar atento às reações. Muitas vezes as pessoas se comportam de uma maneira mais reativa, mas isso de uma certa forma é bom, porque às vezes a gente não consegue ver todos os riscos que a gente tem numa determinada mudança, e essas pessoas às vezes, pelo fato de ser mais sensível e conhecer mais os detalhes no dia a dia, elas podem
colocar algum ponto de vista. Então é importante que a gente sim coloque no lugar dos outros para tentar entender de que forma que aquelas pessoas estão vendo uma determinada situação. Então isso é empatia, é o poder de nós nos colocarmos no lugar dos outros, a gente tentando enxergar e compreendendo o ponto de vista do outro. O quinto componente desse primeiro hábito é saber tirar o máximo desempenho de cada colaborador. Então, se eu conheço realmente bem a minha equipe, se eu sei e conheço as suas habilidades, as competências que cada um tem, eu realmente posso colocar a minha equipe onde ela rende mais e fazendo com que elas se sintam melhor no dia a dia, possam realmente ter uma produtividade melhor em função das habilidades que elas têm de fazer uma determinada atividade ou uma outra atividade. Então tá aí as 5 componentes desse primeiro hábito de um supervisor de produção altamente eficaz, de sucesso, que eu gostaria que você mentalizasse e anotasse aí, até fazendo um exercício para ver se de repente quais são aí dessas componentes que você já pratica no dia a dia. Então tá aqui o primeiro hábito de um supervisor de sucesso.